coisas de família. Quando você começa a falar de família, olha, dá pano para manga, na verdade. Você começa a falar e vai falando, aí lembra do outro assunto e começa a falar naquele outro assunto, aí muda de assunto, começa a falar, aí é um problema que deu ali, você vai ter que resolver, é outro problema que deu lá e tem que resolver, é um problema com o cachorro, tem que resolver, é um problema com o periquito, tem que resolver. Gente, isso gera história, na verdade. Vai gerando história. Você vai ficando velho e você vai tendo histórias para contar para os seus filhos, para os seus netos, e isso é fantástico. Coisas de família. Hoje, na quarta mensagem dessa série, eu quero falar com vocês, a partir da leitura de vários textos da Palavra de Deus, sobre avivamento. Fôlego de Deus para a família. Nós estamos vivendo em um tempo na sociedade, na história da humanidade, onde a família nunca foi tão solapada tanto quanto nesse tempo. As estruturas, os arquétipos familiares, os modelos de família nunca foram tão solapados tanto quanto nesse tempo que nós estamos vivendo. Deus te dê bastante mérito. Veja bem, é incrível como que as narrativas de hoje em dia têm sido desenhadas para desconstruir mesmo a ideia de família. O negócio está meio bagunçado, o negócio está feio. Se você ficar, ou se você correr, o bicho pega, se você ficar, o bicho come. Está tão feio que você não está podendo falar sobre alguns temas em muitos corredores, em muitos lugares. Porque se você falar sobre esses temas, você é taxado. Você é chamado de uma série de nomes bonitos. Inclusive aquele feio que você pensou agora. Você é chamado de uma série de nomes. Porque você é isso, você é aquilo, você é intolerante, você não sei. Não é uma questão de tolerância ou intolerância. É uma questão que está desarmado, está desarranjado, está bagunçado essa ideia de família. Eu me preocupo muito com isso, com essa temática, porque se nós como sociedade vamos caminhar, vamos avançar mesmo, nós precisamos rever os princípios. E não há nada de errado, não há nada de melhor do que você rever princípios, e para fazer isso você tem que revisitar as bases, os valores que realmente nos trouxeram até aqui. Vejam bem, nós falamos que quem inventou esse negócio de família não foi o homem, foi Deus. Deus que inventou esse negócio de família. Então, se Deus inventou esse negócio de família, para que nós vamos brigar com Deus? Não vou brigar com o sou bobo, não vou brigar com Deus. Deus vai me descaracterizar se eu for brigar com Deus, para discutir com Ele que Ele está errado. Olha, Senhor, durante séculos, durante milênios, a ideia de família que o Senhor criou, que o Senhor iniciou foi boa. Mas agora nós temos que substituir esse negócio. Nós temos que mudar essa ideia. Não a família. Ora, o que construiu a sociedade forte, quando você olha na história e você vai perceber historicamente quando as sociedades estiveram mais fortes, mais prosperaram, foi justamente porque a ideia de família, o núcleo principal da sociedade, estava sendo visto de maneira adequada, de maneira correta. Alguém chamando aí? E interessante que hoje em dia, em vários corredores, você ouve falar sobre os problemas da família. Eu tenho alguns amigos no Brasil que eles defendem, eles lutam veementemente pela família. Poderia enumerar aqui vários nomes de homens e mulheres de Deus que estão lá no Senado, no Congresso, nas capitais, nos estados, lutando pela família, lutando para salvaguardar o direito da criança,
né? Lutando para salvaguardar o direito da mulher, lutando para salvaguardar o direito da família como um todo. Lutando. Mas uma coisa interessante, ainda que eu acredite que os cristãos devam ser politicamente ativos, eu não tenho esperança alguma no sistema governamental para mudar isso. Não tenho esperança. Eu acredito que os cristãos têm a responsabilidade de ajudar os necessitados, mas os programas assistencialistas, os programas de assistência sociais, não vão resolver os problemas de fome e de desestruturação da sociedade. De forma alguma. Queridos, esta é a realidade. Não tem como você, de forma alguma, caminhar para frente e você pensar que você vai resolver os problemas que estão inerentes à sociedade da noite para o dia, simplesmente com um voto político. Não, você não consegue, porque entra um governante hoje e ele está contigo. Entra um outro amanhã e ele desfaz tudo aquilo que foi feito para tentar refazer, trazer uma outra ideia. Então, nós não podemos ter a nossa esperança nessas coisas. Aonde é que está a nossa esperança? Eu estou orando por uma mudança de coração, começando por mim. Porque o problema da sociedade não são os políticos, o problema da sociedade não são as cestas básicas oferecidas, o problema da sociedade é um problema cardíaco, é um problema de coração, é um problema de alma. Esse é o problema da sociedade. Esse é o problema. E eu tenho orado, tenho orado na minha casa, tenho orado com pastores, tenho orado com pessoas em vários lugares, e via Zoom hoje em dia, você ora nos 4 cantos do mundo, há uma preocupação latente com relação às famílias. Nós temos orado para que Deus mude o coração, mude os corações, mude a alma daqueles que vivem em família. A menos que Deus mude, político algum vai mudar, e menos cesta básica. Deixa eu pensar com vocês hoje sobre avivamento em família. Não há como haver um avivamento em uma nação se o núcleo máter da sociedade não for avivado. Claro que surge a partir de um grito de desejo, de uma vontade de ver a nação reavivada, mas isso tudo passa por indivíduos. Nenhum avivamento começa coletivamente, avivamentos começam individualmente, começa com indivíduos. Quando você olha nas Escrituras Sagradas, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, momentos de avivamentos surgiram com pessoas, com indivíduos. Quando você olha na história da igreja, momentos de avivamento, reavivamento surgiram com indivíduos, e isso foi alastrando-se por outras pessoas, famílias, cidades, nações, e então surgiu um avivamento. Agora, falando-se de avivamento em família, nós precisamos falar de oração. Oração. Semana passada nós falamos um pouco. E quando a gente fala de oração, nós precisamos, em primeiríssimo lugar, na nossa oração, pensando em reavivar a família, se nós queremos ter a nossa família reavivada. Deixa eu fazer um parênteses um pouquinho, voltando aqui um pouquinho. Deixa eu fazer um breve parênteses. O que significa reavivar a família? Significa o que diz lá em Joel, fazer com que o coração dos pais se convertam aos filhos e o coração dos filhos se convertam aos pais. Significa que Deus está presente na família. Deus não está ausente, Deus está presente. Ainda que façamos uma série de coisas, tenhamos muitas atividades, se Deus não estiver lá em casa, a coisa está ruim. Se o Senhor não estiver presente, a coisa está ruim. Então, quando a gente caminha falando sobre oração por reavivamento, nós estamos falando sobre trazer vida novamente à vida familiar.
E diga-se de passagem que esta pandemia que nós enfrentamos, sem termos pedido para experimentá-la, nós temos passado por mais de 1 ano e meio quase que nesta pandemia, e isto causou sérios problemas. Algumas pessoas falam, causou muitos problemas na família. Eu digo o seguinte, que não causou problemas na família. Revelou os problemas que já existiam. Porque nós somos meio naivos, nós somos meio caminhamos a vida meio levados a reboque, sem parar para perceber, sem parar para observar. A pandemia não trouxe problemas sobre a família, antes ao contrário, Deus usou este mal chamado pandemia, chamado Covid-19, Deus usou isso para revelar os problemas que estavam intrínsecos, estavam escondidos, estavam entrincheirados na vida da nossa família. Deus usou isso. E agora, infelizmente, muitas pessoas não conseguem, não sabem lidar com os problemas. Por isso que nessas últimas semanas nós falamos sobre família. Falamos sobre família no primeiro domingo, segundo domingo nós falamos sobre a mulher, sobre a mãe, sobre a mulher no lar, falamos sobre o pai no lar. E hoje nós precisamos falar sobre avivamento dentro de casa. Amém. Trazer paixão, trazer vontade de estar juntos. O pai, quando sai do trabalho, sai do escritório, sai da construção, sai da onde quer que seja para ir para casa, o pai sentir prazer de ir embora para casa, porque quando chegar em casa, ele vai ser recebido no lar, não no prédio. Amém. Verdade. Há uma diferença entre lar e prédio. Prédio é estrutura, são argamassas, ferros, ferrolhos. Isso tudo é prédio. Lar é aquilo que nós construímos com o nosso parceiro, nós construímos com os nossos filhos. Lar significa quando nós conseguimos viver juntos em família. Isso é lar, quando nós conseguimos transferir amor, cuidado, carinho, uns para com os outros, dentro do mesmo espaço, dentro do mesmo ambiente, por um longo tempo. Essa semana, dia 20, completamos 26 anos de casados. Muito obrigado. Eu, pastor, 26 anos. Tem alguns aqui que já tem mais tempo do que eu, que nós. Meu pai e minha mãe já passaram dos 60, hoje estão com 60 anos de casado, 61. Tem alguns aqui que estão com 30, outros estão com 40, outros estão com... depois que entra, não sai mais, né, gente? Então... E tem alguns que estão chegando perto dos 20 anos de casado. Imagine você, olha só, quando Deus está no negócio, quando Deus está dentro de casa, você passa 60 anos ouvindo a mesma pessoa. Sabe aquele brotinho, aquela gatinha que você conheceu, que agora, mais tarde, ela já não é aquele brotinho, mas é um brotão? As coisas vão mudando, vai mudando. É um brotão agora. Antes era uma gatinha, agora é um mulherão. Mulherão. Muda. Mas uma coisa fundamental nós temos em mente, que o amor, ainda que ele sofra, ele passe por estágios, o amor, quando nós temos Deus na nossa vida, na nossa casa, ele nunca acaba. Lá em casa ninguém ronca. Imagina se você argumentar a pessoa roncar perto de você por muito tempo. Nossa, brincadeira. Tem gente que manda um esposo para ir dormir com um cachorro. Deixa eu fazer uma pergunta, fazer uma pesquisa. Tem alguém aqui que ronca? Muito obrigado pelos sinceros, os mentirosos que acabam baixo. Aí a saída de alguns é o seguinte: eu não sei, eu estou dormindo, não sei dizer se eu estou roncando ou não. Já viram esse filme em algum lugar? É mais ou menos assim que funciona. Imagine você passar anos a fio, ainda que você de repente recorra a algum tratamento para evitar. Gente,
Isso é só amor. Os defeitos que não haviam aparecido antes de se casar, depois que se casa, começam a aparecer os defeitos. Ei, você casou com um pacote completo, não tem como descartar agora. Você precisa então saber assim, como é que você vai usar com defeito. Alguém já dirigiu um carro com defeito por algum tempo? Muito tempo? Você aprende a guiar o carro com defeito, você vai manuseando ele. Bom, eu não posso puxar muito aqui, porque se eu puxar muito aqui, vai cair a roda da esquerda. Se eu frear... Gente, é uma aventura. Gente, família é uma aventura. Mas nós perdemos, a sociedade perdeu muito isso, sabe por quê? Por aquilo, pela propaganda que nos é vendida. Nos é vendida uma propaganda enganosa com relação à família, desconstruindo os arquétipos familiares. Então nós precisamos voltar a isso, nós precisamos ter a alegria de viver em família. Olha lá, uma oração, por avivamento. Em primeiro lugar, para nós falarmos sobre avivamento, nós precisamos renovar o nosso amor para com Deus. Precisa ser reacendido. Não tem como a gente ter reavivamento, avivamento na nossa vida, na nossa casa, nos nossos filhos, com o nosso cônjuge, se o nosso amor para com Deus, para com o nosso Criador, para com o nosso Senhor, se o nosso amor para com Ele está zerado, está apagado. Gente, nós amamos mais o nosso umbigo do que a Deus. Nós amamos mais coisas do que a Deus. Tem pessoas que têm uma vida extremamente coisificada, ama mais as coisas do que a Deus, tem mais prazer nas coisas do que em Deus. Uma boa notícia para todos nós: olha, se Deus nos criou, se Deus nos formou, se Deus tem mantido-nos sobre o seu poder, e tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que nós viemos a ter, tudo que nós viemos a ser, vem dele. Vem dele. É um privilégio nós podemos dizer e declarar que nós temos isto e temos aquilo. É um privilégio nós podemos dizer isso. Por quê? Vem de Deus. O amor por Deus. Eu amo a Deus. Eu não sei você. Qual que é o seu nível de amor por Deus? Se nós tivéssemos ali um medidor de amor por Deus, como seria o seu amor por Deus? Ainda bem que nós não estamos aqui para medir ninguém, porque o amor é seu, é você e Deus. Nós estamos aqui simplesmente para alertar você, ok? Aquelas letrinhas pequenininhas, que quando a gente compra as coisas, a gente quase não lê as letrinhas pequenininhas, os disclaimers, tá? As notas de rodapé. É importante você renovar o seu amor para com Deus. Quem é Deus na sua vida em uma escala de valores? Qual a posição que Deus está nessa escala de valores da sua vida? Olha, a Bíblia tem bastante para nos ensinar. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, nós lemos assim: quando o Senhor envia as cartas às igrejas lá na Ásia Menor, uma das cartas é enviada justamente para a igreja de Éfeso, que diz o seguinte: olha, contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Aí tem esse negócio de primeiro amor? Tem. Aquele amor inicial, aquele amor apaixonante. Quando começou a namorar, aquele amor fantástico, aquela coisa, aquela química, nossa, não aguento ficar sem ver ele, não aguento ficar sem ver ela e tal, eu tenho que vê-lo, o tempo todo falando da pessoa. Em relação a Deus também é a mesma coisa. Quando nós amamos a Deus, nós temos esse amor inicial, o amor de salvação, o amor que vem para trazer salvação à nossa vida. Muitas são as pessoas que incorrem nesse momento que perdeu o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor. Deus está lá no céu, ocupado com as galáxias, tem muito extraterrestre visitando a Terra, Deus está cuidando dessa turma agora, nas espaçonaves, assim meio diferente, Deus está ocupado com esse povo agora. Eu vou dizer uma coisa para todos nós:
O Deus que nós conhecemos, Ele é maior do que os nossos pensamentos. O Deus que nós conhecemos e chamamos Ele de nosso Deus, Ele vai além das nossas preconcepções. Ele vai além. Deus não está preocupado com o ET. Deus está preocupado com você. A palavra de Deus nos diz o seguinte, que Deus, Ele nos amou de tal forma que deu seu Filho para morrer por nós. Ele nos amou. Deus nos ama. Como assim? Ele é Deus e nos ama? Sim. Amor é uma das características de Deus, faz parte intrínseco do caráter de Deus. Deus ama. Deus ama você. Deus ama a sua vida. Deus ama a sua família. A bem da verdade, Ele criou e instituiu a família por sua causa. E nós, qual o nível do nosso amor para com Deus? Quanto de amor que eu tenho dado para com Deus? Aí em Apocalipse fala que aquela igreja tinha abandonado o primeiro amor. Igreja boa, povo bom, povo dava esmola, o povo ajudava, o povo alegre, o povo gostava de andar nas ruas da cidade e tal. Mas de repente, tudo que eles faziam era no automático. Tudo automático. Não tinha nada por paixão, por amor, por significado. Aí continua dizendo, lembre-se de onde caiu. Olha que Deus fantástico é esse. Ele não aponta simplesmente. Ele ajuda a gente a recobrar. Ele ajuda a gente a voltar atrás. Olha só. Lembre-se de onde caiu. Onde você escorregou. Dá um conselho. Lembrou? Lembrei. Então faz o seguinte agora. Arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Pronto, resolveu. Lembra-te, arrepende-te e volta. E isso também é muito interessante nos nossos relacionamentos interpessoais. Marido e mulher, relacionamento familiar. Eu estou falando para um auditório aqui hoje que eu sei que ninguém aqui erra. O único que erra aqui sou eu. Eu erro. Ninguém aqui erra. A chamada de Deus para nós essa manhã é a seguinte. Se porventura você errou, lembre de onde você errou. Arrepende. Quem arrepende não apresenta desculpas. Quem arrepende não fica arranjando desculpas. Quem arrepende não fica tentando manobrar os resultados. Quem arrepende, confessa e muda. Olha lá. Volta a fazer como antes. Volta a fazer como antes. Essa questão de arrepender, né, e voltar, né? Um dia eu pisei na bola com a pastora. Pô, você pisa também. Nossa, eu vou nem fazer a lista para vocês. Pisei na bola, porque ela ficou brava. E eu tentando, um jeito de outro, dar uma voltinha para conversar com ela e tal. E ela não dando brecha, não. Eu falei, nossa, o negócio está feio aqui hoje. Eu preciso dar um jeito nesse negócio. Aí tentei ainda dar um de espera. Falei assim, mas o que aconteceu? Eu sabia o que tinha acontecido. O que aconteceu? Eu perguntei assim, o que eu fiz para você, meu amor? Olha, camarada, deixa eu de meu amor, o que eu fiz para você, meu amor? Ela só olhou assim, aquela de Goiânia. Você sabe muito bem o que você fez. Aí eu falei, nossa, agora eu vou ter que ir direto ao ponto. Agora é o seguinte, ó, desculpa, me perdoa, pisei na bola, falei de maneira precipitada, não deveria ter falado. Você me perdoa? Não, eu te perdoo. E depois que ela me perdoou, e o que aconteceu? Terminou tudo em pizza, gente. O negócio é assim, você tem que... Ela ficou lembrando aquilo. Ela, mas você lembra quem disse? Ele pediu perdão, mas só que... Não ficou fazendo nada disso, não. E quem perdoa, esquece. Não traz para o prato, não traz à mesa novamente. E assim é o nosso Deus. Assim é o nosso Deus.
A palavra do Senhor diz o seguinte, que o Senhor tornou a ter piedade de nós e Ele pegou todos os nossos pecados, Ele atou-os com correntes e lançou no mar do esquecimento. Aleluias. Amém. É isso que Deus faz. Agora quando a gente fica mantendo a conta, não, perdoei, mas não perdoei. Já viu isso em algum lugar? Não, vocês nunca viram. Perdoei, mas não perdoei. Entendeu? Então lembra-te onde cai isso. Não custa nada, coisa de família. Deus quer reavivar isso. É correto, é certo a gente chegar a pedir perdão. Se nós vamos pedir perdão para Deus, existe uma regrinha. Antes de você, quando você vai pedir perdão para Deus, você lembrar que está com um problema com alguém, vai lá e pede perdão. Vai lá e pede perdão. Deus vai nos perdoar? Vai nos perdoar. Mas se eu tenho um probleminha com a outra, eu tenho que ir lá pedir perdão, tenho que ajustar lá também. Na outra ponta, tem que ajustar. Arrepende-te, volta e faz o que você fazia antes. O que significa em relação a Deus? Quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, nós viemos apaixonadamente. Nós entendemos o quê? Que Jesus é o único caminho, a única verdade e a vida. A única verdade, não existe muitas verdades, não existe muita verdade por aí, mas nenhuma verdade que leva a Deus. Jesus é o caminho que nos leva para Deus. Então, quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós entendemos a mensagem de Deus, nós entendemos que Jesus é o caminho. E nós nos entregamos completamente ao senhorio dele e ficamos apaixonados. O que significa ficar apaixonado por Jesus? Nós amamos a palavra dele, nós amamos ler a palavra, nós amamos orar, nós amamos os louvores. Daqui a pouco eu falo, nós amamos os louvores, nós amamos estar na casa de Deus, nós amamos ter comunhão com os nossos irmãos, nós amamos isso. Olha só na sequência, Apocalipse 3,15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio do que quente. Assim, né? Olha só, fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou quase vomitando você. Tem pessoas que pensam o seguinte: não, minha relação com Deus, vou tratar minha relação com Deus. Eu vou levando a minha vida com Deus assim, mais ou menos no banho-maria, entendeu? A hora que o bicho pega, eu vou, corro para ele. A hora que a coisa está boa, a maré está mansa, eu dou corda na pipa e vou vivendo do jeito que dá. Mas olha só o que diz o texto. Não é a palavra do pastor Edmar, não. A palavra de Deus está dizendo. Eu fiz questão de colocar lá, e selecionar e colocar lá, para ficar mais prático, né? Conheça as suas obras. Deus conhece as nossas obras, meus queridos. As obras não nos salvam. As obras, elas são resultados da nossa salvação. Olha lá. Uma outra coisa que nós precisamos ter, à medida que nós vamos orar pela nossa família, provavelmente nossa família. Entusiasmo pela adoração. Como assim? Eu nunca adorei. Quem adora é só o pessoal que toca instrumento lá na igreja e canta, lá o pessoal que canta, só eles aqui adoram. Não. Adoração não é de propriedade particular de alguns, a adoração é para todos. Amém. O que significa adorar a Deus? Adorar a Deus significa eu reverencio, eu reconheço que não há outro Deus, que o Senhor é o único Senhor. Eu reconheço. De que forma? Cantando, orando, vivendo a minha vida de uma maneira que possa apontar para Deus. Você extraterrestre, você é um ET andando na sociedade um dia. Não, nada disso, você pode ser normal. Você pode comer arroz, feijão tropeiro, você pode comer picanha, você pode comer peixe, você pode fazer o que você quiser, mas conquanto que você não se esqueça de adorar a Deus. Tudo que você for fazer, adore ao Senhor. Aponte para Deus. Aponte para Deus. Adorar ao Senhor. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Olha só que coisa interessante. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Existe um cântico muito interessante, né, que o Asaf canta no início, né? O nosso louvor não é fruto de meras coisas, mas é de um coração
completamente rendido ao Senhor Jesus e que conhece o senhorio de Jesus. Entusiasmo pela adoração. Nós temos entusiasmo para ouvir uma música. Veja bem, eu gosto de música, eu gosto de jazz. Tem alguém aqui que gosta de jazz aqui? Jazz, me falaram que é coisa para velho. Não, não é coisa de velho, não. Jazz é música boa, né? E existe o pessoal que curte, né? Eleni, pelo jeito ela olhou ali para mim, ela gosta de sertanejo, né? Sertanejo universitário, né? Brincadeira, peguei Eleni hoje. Gente, olha, brincadeira não, eu sou de Goiás. Lá em Goiás tem muita dupla. Mas o pessoal sertanejo é complicado, porque é mais gafieiro universitário do que tudo. Camarada, um dia está com um, outro dia está com outro, levou o chifre de um e está chorando por causa da outra, trocou a camisa, pegou o sabonete, passou não sei aonde. Você ouve essas luzes e fica assim, uou! De onde que esse camarada veio? Deve ter comido muito tomate. Gosto é gosto, cada um gosta. O estilo, né? O balançado, música sertaneja, antiga, né? É música boa mesmo, né? Sérgio Reis, você foi longe demais, pastor. Sérgio Reis, Tunique Tinoco. Ninguém nunca ouviu falar desses aí. Mas veja bem, isso é sertanejo antigo. Que realmente fala. O que é sertanejo? Que fala do campo. Fala dos embates da vida, do dia a dia, música da terra, né? Você tem muitos que cantam música da terra. Então, existem estilos de música, né? Eu gosto de jazz, é música inteligente, música boa, e pode ser só instrumental. É bom. Agora, veja bem, quando está falando de a gente louvar a Deus o tempo todo, gente, eu curto um jazz, mas eu não deixo de louvar a Deus logo de manhã. Eu não levanto meu dia ouvindo Zezé de Camargo e Luciano. Eu não levanto meu dia curtindo esses caras. Eu não levanto meu dia curtindo Fala aí um para mim, por favor. Menciona um para mim, por favor. Alguém? Vocês são mentirosos. Não, desculpa, não. Olha lá, 1, 2. Chitãozinho e Chororó. Ó, tá vendo? O negócio fica mais pro sertanejo, hein? Viu bem? O funk. Levantar de manhã ouvindo funk. O que esse camarada cheirou hoje de manhã? Não. Veja bem, a música ela tem uma capacidade gigantesca de fazer, de levar a gente a agir, a viver a partir dela. Então, se eu levanto de manhã, o salmista nos ensina, logo de manhã, quero te buscar, teu amor sentir, tua voz ouvir. Olha, se a gente começa o dia do jeito certo, ele vai terminar do jeito certo. Dando honra, com entusiasmo no nosso coração. Não importa o tipo, o estilo de música que você gosta, que você curte, desde que você louve, desde que você adore o Senhor todo o tempo, durante o dia todo. O salmista lá diz, no Salmo 34, verso 1 a 4, caminhando para terminar, diz o seguinte: bendirei o Senhor em todo o tempo todo, né? Os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Olha só, o louvor, algumas pessoas falam que quem canta os males espanta. Não é verdade. Quem já teve os seus males espantados, que canta mesmo ao Senhor, que louva ao Senhor com alegria no seu coração. Somente ele termina dizendo assim: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quando a gente foca a vida da gente no Senhor, mas infelizmente a sociedade que nós estamos vivendo é o seguinte: já levanta de manhã, pá, TikTok, pá, Facebook, pá, Instagram, pá, site não sei do quem, pá, não sei mais do que, pá, é o coach não sei do que, pá, coach de vida. Tem uma péssima vida, mas é coach de vida. Pá,
Gente, olha só que coisa doida que nós estamos vivendo. Infelizmente, por causa disso, veja bem, isso aqui é uma bênção, mas é uma desgraça também quando mal usado. Nós temos que saber como melhor usar nossos filhos. Nossos filhos precisam, a gente precisa rastrear um pouquinho aí até uma certa idade para saber até o ponto que eles possam caminhar para frente, sabendo o que eles estão fazendo, o que eles estão assistindo, o que eles estão vendo. Olha só, quando eu busco o Senhor, mas o Senhor só vai me responder se eu estiver adorando Ele constantemente. Se eu estiver adorando. Poxa, Deus se esqueceu de mim, Deus me traiu, eu esperava que Deus fosse fazer isso, fazer aquilo por mim, mas Deus se esqueceu de mim. Ok? Freie, congela a imagem, reflita agora, pense exatamente se você estava vivendo, estava fazendo, estava buscando a presença de Deus para a sua vida e você está com entusiasmo louvando e adorando o Senhor. Vigilância na oração. Isso aqui é fundamental, eu vou terminar por aqui. A vigilância na oração. Gente, nós somos pegos de calças curtas porque nós não vigiamos. Nós não vigiamos. Nós fazemos, nós caminhamos e de desavisados, às vezes, nós perdemos tudo aquilo que nós vimos construindo. A gente não vigia. Tem gente que não vigia os olhos, tem gente que não vigia os ouvidos, tem gente que não vigia a boca, não vigia os lábios. Tem gente que não vigia e a sua alma se torna como se fosse um latão de lixo de mentiras de outras pessoas. Tem gente que não vigia e permite entrar, invadir a sua vida, pessoas entrarem na sua vida para ficar contando mentiras da vida de outra pessoa e a pessoa que está ouvindo acaba agindo a partir de informações erradas, mentirosas que o diabo usa uma pessoa para trazer sobre outras pessoas. Por falta de quê? De vigilância. Por falta de vigilância, você coloca dentro de casa pessoas que vão lhe trazer um mal, vão lhe trazer uma dor tremenda. Olha o que a palavra de Deus vai nos ensinar. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo fala assim: orem continuamente. O que significa? Outra tradução diz assim: orem sem cessar. Orar continuamente. A gente ora, é igual aquele exercício que você faz. Não, eu quero ter um six-pack. Calma, não vou voltar lá nessa história minha, não. Eu quero ter six-pack. Aí você vai lá uma semana, malha uma semana, fala, puxa vida, nunca alcancei six-pack, mas já tenho 3. Já fica feliz com 3 e para. Temos aqui o Thales, que é o alterofilista, está malhando aí direto. O Caio também levanta peso. Eu também levanto peso, ultimamente, ó. Peso, de manhã, de tarde, de noite, estou aqui malhando. Mas eles levantam peso, estão malhando. Eles buscam, tem um alvo, tem um objetivo com o exercício deles. Eles estão alcançando o objetivo. Por quê? São metódicos. Segundo lugar, consistentes. Terceiro lugar, são persistentes naquilo que estão fazendo. Porque é que nós, na nossa vida de oração por nós, oração pelo nosso cônjuge, oração pelos nossos filhos, porque é que nós oramos uma vez e achamos que já resolveu tudo, e não, mas Deus é soberano, Ele cuida de todas, sim, Ele cuida de todas as coisas, mas nós precisamos vigiar. Orar sem cessar significa estar vigiando. Você levanta de manhã, você está louvando, você ora antes de você ir para o seu trabalho. Não importa o que você vai fazer naquele dia, ore. Apresente aquele dia diante de Deus. Né? Olha só o que a palavra de Deus continua dizendo. Em Efésios, Paulo continua falando: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha,
camarada fala, ora de um jeito, ora de outro jeito, mas depois vocês fizerem, perseverem na oração. Significa o quê? Que não é brincadeira. Deixa eu fazer uma pergunta para todos nós. Quantos aqui, eu diria, nos 2 últimos anos, têm enfrentado uma batalha muito grande, pauleira mesmo, com Covid? Não precisa levantar a mão já, tá vendo? Todo mundo levantaria a mão aqui. Todos nós temos enfrentado situações diferentes, cores diferentes, porque cada um de nós são seres totalmente diferentes um do outro, mas todos nós enfrentamos situações. Agora, prestem atenção, não adianta nós fazermos uma boa ação e não vigiarmos, porque quando você faz uma boa ação, o inimigo ele vai vir para detonar aquela boa ação que você fez. Por isso a importância de nós orarmos e estarmos vigiando. 1 Pedro 5,7 fala assim, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quando nós vigiamos, significa que nós estamos orando e nós não temos cuidados de nós mesmos. Ou seja, eu não estou exasperado, não estou desesperado em cuidar com os resultados dos detalhes da minha vida. Eu estou e tenho que ter a competência de cuidar e de vigiar para que eu não caia em laços, eu não caia em engodos, para que eu não venha correr riscos desnecessários. Tem muita gente que corre riscos desnecessários. Depois fala, poxa, meu Deus, e daí? Por que aconteceu isso? Porque correu risco desnecessário. Então, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda a preocupação com os filhos, preocupação com o futuro dos filhos, preocupação com o maridão, com a esposa, com o seu cônjuge, com o seu parceiro, preocupação com a sua vida profissional, preocupação com o dia de amanhã. Sabe por quê? Nós temos que lançar sobre ele a ansiedade. O que significa ansiedade? Excesso de futuro no presente. Ansiedade é excesso de futuro no presente. Depressão é excesso de passado no presente. A depressão ela é oriunda exatamente de situações vivenciadas na nossa história, no passado, que não foram curadas, que não foram tratadas, que não foram transformadas, e isso gera depressão aqui agora. E a ansiedade é justamente a expectativa exacerbada, exagerada com relação ao futuro, que você quer controlar os resultados. Ei, eu tenho uma frase que eu carrego comigo há muito tempo. Ontem já não é, o amanhã, para mim, humanamente, não existe. O que eu tenho? Hoje. E hoje, dentro do hoje, o que é que eu tenho hoje? Agora. Eu tenho agora. Você não tem mais os minutos que você dirigiu para chegar até aqui, já foi. Você ainda não tem os minutos depois que nós terminarmos aqui, você for sair para almoçar e tal, você não tem ainda. O que você tem é agora. O que é que nós fazemos com o nosso agora, com esse momento? Esse momento nós construímos o nosso depois, o nosso amanhã, o nosso daqui 1 ano, o nosso daqui 5 anos, o nosso daqui 10 anos, é construído agora. As decisões que eu tomo aqui e agora, elas irão verdadeiramente, literalmente, elas irão determinar aonde eu vou estar no futuro. Irão determinar. Portanto, eu quero encorajar cada um de vocês, cada um de nós aqui. Se nós queremos ter a nossa família abençoada hoje, agora, esse é o exato momento para nós decidirmos o que nós vamos fazer com a nossa família. Nós precisamos vigiar mais a nossa casa, o nosso lar. Nós precisamos vigiar mais o nosso lar. Nós precisamos vigiar mais aquilo que está à nossa volta. Nós precisamos orar mais pela nossa casa. Poxa, mas eu não sou nem um samaritano para ficar orando o tempo todo. Não, ninguém está falando de samaritano. Ninguém está falando de ser um santo, piedoso. Ninguém está falando nada disso. Eu preciso orar mais.
Eu preciso estar em contato, em conexão mais com Deus. Eu preciso estar me recarregando mais na palavra de Deus. Eu preciso louvar, eu preciso adorar mais ao Senhor na minha vida. Eu tenho perdido tanto tempo da minha vida que se o Senhor fosse tomar conta do tempo, eu não teria como apresentar conta do tempo que eu perdi. Eu quero dizer algo para todos nós. Deus nos ama incondicionalmente. Amém. Deus ama você incondicionalmente. Deus formou a sua família para você viver incondicionalmente. Deus formou a sua família e colocou você na vida dessa pessoa que está aí. Agora olha para mim. O carrinho está meio defeituoso. Se dá para consertar, conserta ele. Se não dá, aprende a conviver com ele. Se você não quer conviver com o defeito, aí é outra história. Correr para o Senhor, correr para Ele. Quando a gente corre para Ele, o Senhor nos dá graça para vigiarmos as nossas ações. Eu não sei você. Eu amo o Senhor. Eu amo a Deus. Eu quero orar nesse instante. Pedir a Deus que venha revitalizar o nosso coração, venha revitalizar a nossa vida. Venha nos dar graça para vivermos cada vez mais para Ele, para a nossa família, a nossa casa, para o reino dEle, manifestando a glória e manifestando a graça dEle. Quantos de vocês gostariam de orar assim, por sua família, por sua casa? Eu não sei, conheço a maioria de todos vocês praticamente. A história de alguns eu não conheço. Mas eu diria o seguinte, que o Senhor da história está presente nesse lugar hoje. E Ele quer ajudar você, Ele quer abençoar você a lidar com aquilo que você não consegue. Vamos ficar de pé, vamos orar nesse instante.